do lixo ao luxo emocional. Essa é a minha história de amor, dor e reconstrução. Olá, meu nome é Mayla Sampaio e sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao meu canal Viver em Par. Aqui não tem receita de conto de fadas, não tem receita de bolos, mas aqui tem vida real, dor real e, acima de tudo, amor. Amor de quem aprendeu a se encontrar e reconstruir. Ao longo da minha vida eu tive 2 casamentos e um relacionamento mais conturbado ainda. O primeiro, ao longo da meninice, foi marcado por muita dor, frustração, traição e abandono. O segundo foi o caos completo, dor inteira. Já o último, quando eu já nem acreditava mais, ou melhor, passei a acreditar e me reconstruir como pessoa, foi o meu momento de reconstrução e aprendizado diário de que era possível. Eu vim de uma família disfuncional. Tive uma infância conturbada, não tenho boas lembranças, que ainda vou trazer para vocês também. Ao longo do meu segundo relacionamento, quando engravidei, fui expulsa de casa do meu segundo filho. Eu costumo dizer que é com uma mão na barriga e outra segurando a fé. Mas eu me levantei. Hoje sou mãe de 4 filhos, concursada, pedagoga, professora, bacharel em Direito e, acima de tudo, uma mulher inteira que aprendeu que viver em par é muito mais do que somente ter alguém. É escolher amar com maturidade, com consciência e com uma busca de cura pessoal intensa. Mas aí você vai, que tá me conhecendo agora, e me pergunta assim, mas como assim? Então, de qual é o canal? Como é viver em par? Eu criei esse canal, vou conversando com vocês e vou ajeitando aqui, para falar sobre o que eu sempre procurei na internet. Feridas antigas, feridas que deixaram marcas, filhos no meio dessa guerra conjugal e dessa guerra interior, que é a maior de todas elas, e principalmente em busca de um dom maior, que é um aprendizado e um equilíbrio interno. Que sem isso, sabe aquela história do dedo podre? A gente fica. Toda semana eu vou trazer para vocês, toda semana não, todos os dias, vídeos com temas como sobre reconstrução espiritual, sobre como você precisa se reencontrar, como você precisa se conectar com si mesmo, tirar vivências antigas e crenças e paradigmas antigos que te prendem a permanecer na mesmice, para que depois você consiga se reencontrar. É sempre interessante imaginar que a vida da gente é um círculo e tem momentos que você parece que não vai acontecer, não vai se encontrar. Ao longo de alguns momentos do meu maior desespero, quando eu estava com 2 filhos, sem ter o que comer, sem ter para onde ir, sem ter apoio, sem ter com quem ficar, onde os amigos fogem, eu me via me perguntando, será que tem saída? Momentos de depressão, momentos de querer tirar até mesmo a minha própria vida, mas tudo isso, acredito que teve um propósito e teve uma vontade de querer sair. Não tinha emprego, ganhava o que ainda ganhava era muito pouco. A sensação de não pertencimento e de abandono era tremenda, porque, afinal, depois de ter tido na infância uma família completamente disfuncional, com um pai alcoólatra, uma mãe que eu não consegui me dar bem, pai que faleceu quando eu tinha uns 14 anos e fiquei completamente perdida, eu me vi
sem saber ter uma vida adulta. Uma vida adulta com equilíbrio. E aí, dentro dessa jornada de conhecimento e busca própria, muitos percalços aconteceram. Talvez hoje você esteja aí pensando na mesma coisa. Ah, mas sua vida não teve a dificuldade que a minha teve. E isso, cada dor realmente é única, é própria, é particular. Mas eu sei de uma coisa. É possível, porque foi pra mim. Eu fiquei sem casa, sem família, com 2 filhos, grávida, abandonada. E foi possível reconstruir. Foi possível recomeçar. Foi possível hoje chegar para você e dizer que eu vivo em par. Há 15 anos, de um relacionamento estruturado, de uma família estruturada, com 4 filhos, onde eu posso te dizer que tudo aquilo que aconteceu no passado, os sonhos foram renovados e se transformaram de uma forma diferente. Eu costumo dizer que eu sou uma expert em recomeçar. É uma expert em olhar para trás e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. E é trazendo essas transformações, claro, que foi feito com conhecimento, não apenas regado por pensamentos, não. Foi feito também por estudo, por busca pessoal, por mecanismos de apoio externo para que eu pudesse chegar até um ponto de tirar tantas crenças limitantes que me faziam permanecer da forma que eu estava e pior. Parecia que era um abismo sem fim. Quando uma coisa ruim acontecia, a outra vinha acontecia mais. Coisa ruim acontecia, outra coisa vinha acontecia mais. Até o momento que eu entendi que existia alguma coisa errada comigo, só podia existir alguma coisa errada e que eu tinha que mudar. E a primeira delas que eu tinha que realmente mudar era a minha cabeça, era o meu comportamento, era a forma como eu me via. E hoje aqui de cara lavada, de peito aberto, trazendo para que vocês façam parte dessa jornada de autoconhecimento também comigo. Porque eu quero aprender com vocês como é a jornada de vocês. Fazer uma troca, fazer uma construção de relacionamento aqui pela internet. E partilhar um pouco de todo esse conhecimento. Não apenas pessoal, mas de construção pessoal, mas como também de ferramentas que vão ajudar você. Talvez que se eu tivesse encontrado em algum momento alguém que literalmente me direcionasse de uma forma mais fácil, talvez eu teria sofrido menos ao longo. Mas tudo isso tem um lado bom. Se eu não tivesse passado por tudo isso, se eu não tivesse tido uma família disfuncional, se eu não tivesse tido tantos problemas com a minha mãe, se até mesmo o meu pai não fosse alcoólatra, ele não tinha me talhado, me colocado como uma pessoa mais forte que hoje eu me considero. Aí você vai dizer assim, nossa, mas, e você encontra lado bom nisso. Maior de todas as ferramentas, e a primeira delas é o agradecimento. Hoje eu sou quem eu sou por causa deles. De uma maneira certa ou errada, boa ou ruim, eu encontrei o meu próprio caminho e pude hoje trazer para a minha consciência fatos e episódios que me fizeram entender quem era aquela menina que se auto-boicotava o tempo inteiro, que procurava homens errados o tempo inteiro, que se relacionava da forma errada, que aceitava e ofertava relacionamentos completamente abusivos. Uma mãe que eu passei a ser muito melhor quando eu entendi os conflitos que eu tinha com a minha própria mãe. Isso é profundo e doloroso de entender. Mas dentro dessa jornada, eu quero trazer para você um pontinho da sua confiança e esperança.
Fique aqui comigo se você se interessa por esse tipo de conteúdo. Comente, compartilhe. Diga se quais são os assuntos que você quer que sejam trazidos para cá. Vou logo lhe dizendo que o maior de todos os meus feitos foi a minha família. Foi a minha reconstrução de sonhos. Sabe quando tudo você perdeu e você consegue transformar tudo aquilo que você mais sonhava em realidade? Exatamente isso. Aquilo, viver em paz, você encontra lá equilíbrios, emoção, história para contar, história para dividir. Você vai encontrar, além de tudo, formas de equilíbrio, orientação. Você jovem que está começando agora, que casou agora, para não cometer os mesmos erros que eu cometi, ou você jovem que tinha uma família completamente disfuncional, ou você adulto, que assim como eu está numa constante jornada de conhecimento. Esse é o nosso canal de compartilhamento de sentimentos e de técnicas. E assim, seja muito bem-vindo ao Viver em Par. Que você fique aqui conosco, que você fique aqui comigo e que aprenda junto comigo a permanecer, ó, juntinhos. Ah, nem tudo são flores. Você imagina que falar em viver em par é você encontrar tudo pronto, tudo na mil maravilha. Claro que não, mulher. Tem história de traição, mas tem história de perdão, tem história de redenção, tem história de mudança, mudança de vida. E é isso que a gente vai trazer para você todos os dias, com ferramentas, com mecanismos e com história real para ser compartilhada. Um grande beijo, fica sempre aqui comigo e até amanhã, às 7 horas da noite, sempre postar os vídeos para que quando você chegar ao trabalho, você já vai lá procurar no Viver em Paz e encontrar vídeos que vão aquecer o seu coração e vão encher você de reflexões. Até amanhã e sejam bem-vindos ao Viver em Par. Sua vida vai ser transformada, eu tenho certeza.